Muitas vezes a pessoa, durante a vida dela, ela compra um imóvel. Então é a realização de um sonho. Qual é o maior mito do mercado imobiliário? Vou esperar mais um pouco para comprar. Você acredita que tem espaço para a Cacoal crescer como cidade, como mercado consumidor, mercado imobiliário? Sim, eu acredito que Cacoal vem crescer. Para um empresário, de repente, investir 1 milhão numa casa para morar, ele investe 1 milhão na empresa, trabalhando aquele dinheiro, ele paga o aluguel de uma casa nesse padrão. Olá, olá! Estamos aqui no nosso primeira gravação para o nosso canal. Estamos aqui com o Bruno, que vem participar com a gente. É isso aí, pessoal. Prazer, eu sou o Bruno. É uma honra estar aqui participando desse episódio dentro do canal da Sônia, onde nós vamos compartilhar um pouquinho sobre várias coisas. E também, Sônia, eu acho que nós vamos convidar algumas pessoas aí, né, que você tem amizade, para bater um papo também com você nos próximos episódios, né? Com certeza. Você está começando o canal agora. Para quem nunca ouviu falar em Sônia, se apresenta assim de uma maneira resumida. Quem que é Sônia Barbosa da JS Imóveis? Sou bacharel em contábeis, formada pela Unesc, e enquanto estava fazendo a faculdade, fui apresentada ao mercado imobiliário. E foi uma transição de carreira que eu gostei muito. Eu trabalhei muito tempo no comércio, em loja de confecção, loja de cosmético, que foi minha grande faculdade de vida. Uhum. Lá eu comecei como vendedora, passei a compradora, e essa loja de cosméticos é uma loja da cidade. E teve transições para 3 patroas diferentes. E quando eu estava no meio da faculdade, eu saí dessa loja de cosméticos e fui para o ramo imobiliário. Sônia, então você fez faculdade em Cacoal mesmo? Cacoal. Trabalhou em Cacoal, então você tem muitos anos aqui na cidade. Minha vida profissional é 100% Cacoal. Legal. Então, tratando um pouquinho de origem ali, fala um pouquinho quem que era, você falou um pouquinho, mas quem que era a Sônia ali antes da JS Imóveis, né? Você sempre, algum momento você pensou em trabalhar com isso? Você desenvolveu técnicas de vendas ali, trabalhando no mercado de confecções, você aprendeu a se comunicar com pessoas. O que você fazia antes do mercado imobiliário? Você estava só aprendendo com a vida ou como que era essa fase? Sim, foi uma fase de grande aprendizado. Eu trabalhei numa copiadora, depois uma loja de confecção, depois a loja de cosméticos e depois eu fui para o ramo imobiliário antes da JS. Eu era funcionária de uma imobiliária da cidade. Pô, legal. E como que, assim, o momento exato, como que o mercado imobiliário apareceu? Como que foi essa oportunidade na sua vida? Eu comecei no mercado imobiliário, nessa empresa a qual eu era funcionária, para participar de um loteamento que estava à venda. Era um serviço temporário e fiquei lá mais de 10 anos. Tá, mas aí você já entrou trabalhando só com isso ou você ficou ainda no mercado ali de confecções e um pouquinho no imobiliário? Como foi? Não, eu quando mudei do ramo de cosméticos fui 100% para o imobiliário. Ah, entendi. E esse momento você definiu assim, isso é o que eu quero viver da minha vida? Não, eu fiquei uns anos no mercado imobiliário como lançando foto de imóvel em site, fazendo o primeiro atendimento, passando recado para os corretores, para depois ir para a parte da corretagem. Entendi. Então você passou todo o processo que o Cresce ele veio nessa fase também ou foi só lá na frente que você decidiu tirar o Cresce? Eu já tinha uns anos de mercado imobiliário. Quando eu resolvi ser corretora, aí que eu tirei o Cresce. Tá, e aí a partir daí você foi cada vez mais decidindo então investir nesse mercado e viver disso. Exatamente, que aí eu fui me aperfeiçoando, fazendo cursos hora online, hora presencial e fui aprendendo cada dia mais. Tá, e aí você criou uma paixão por esse mercado, você gostou ou aquele negócio, preciso fazer o que precisa ser feito para depois... Porque assim, a gente faz o que gosta... Ou a gente faz o que precisa ser feito para depois aprender a gostar do negócio, né? Não, Você gostava disso? Eu sou apaixonada pelo mercado imobiliário, porque não há nada mais gratificante do que você conseguir encontrar o imóvel ideal para aquela pessoa, para aquela família. Então, isso... Você realizava sonhos? Realiza
me deixa muito realizada. Entendi. Que aí você consegue ajudar, através da sua profissão, as pessoas a realizar sonhos. Exatamente. Muitas vezes a pessoa, durante a vida dela, ela compra um imóvel. Então, é a realização de um sonho. Já tem outro grupo de pessoas que são investidores que, no decorrer de certo período, vão fazendo novas aquisições. Entendi. Então, E fala para mim, nesse meio termo, quando você conhece o cliente, faz uma venda, fecha um negócio, você cria amizades também? Como funciona isso? sim, com certeza. Tem clientes que a gente frequenta a casa no final de semana. Legal. A gente tem uma familiaridade com ele e com a família. E isso você leva para a vida, né? Então, assim, Sim, com certeza. quanto que é assim uma média de... A pessoa compra uma casa hoje e ela, quanto tempo depois ela pode consumir, assim, ficar na sua carteira anos, né? Sim, porque muitas vezes ela compra um imóvel porque ela veio a Cacoal por algum motivo específico. Aham. Ela ficou aquele período, ela volta, muda de Cacoal. E aquele imóvel, às vezes, pode voltar para mim como aluguel. Entendi. Isso aí é legal. E você, atualmente, você atua regionalmente e estadual? Eu vi que a gente conversou que você tem muito cliente de fora, né? O pessoal de Goiás e tal. Como que é esse network com pessoas de outros lugares e tal? Sim, tenho questão de aluguel. Eu tenho imóveis alugados Cacoal, Ji-Paraná, Jaru e Ariquemes. Legal. Imóveis comerciais. Residencial eu só consigo fazer dentro de Cacoal. Porque o imóvel residencial, ele demanda de mais manutenções. É um público mais específico, então eu preciso estar perto. Tá, muito legal isso. E aí, nessa trajetória ali, desde faculdade, você começou no mercado imobiliário, aí você tirou o Cresce e você começou a se profissionalizar. Teve alguma coisa que nesse meio termo fez você pensar em desistir? Que você falou assim, não, mercado imobiliário não é o que eu pensava? Teve algum pensamento assim? Sim, teve. Quando que foi? Quando Como que foi? meu ex-patrão falou para mim, você vai para corretagem, você vai viver de comissão. Aquilo eu chorei. Foi desesperador para uma pessoa que sempre foi assalariada. Ouvir isso é um susto. Aham. Mas na época eu tinha um parceiro de serviço, ele falou, do jeito que você é, vai que dá certo. E eu segui aquele conselho meio muito contrariada, não foi meio, foi muito contrariada, e graças a Deus fluiu muito bem. Nossa, legal, hein? Tem uma pergunta legal que qual o conselho que você recebeu lá no começo que você carrega até hoje? Quando o cliente chega procurando um imóvel, acredite, ele não vai te dizer o valor que ele tem para comprar o imóvel, ele vai omitir. Então, você tem que fazendo as perguntas certas para descobrir, para mostrar o imóvel ideal. Porque se você também não consegue conectar com o perfil do cliente, você não vai conseguir fazer a venda. Ele vai procurar um outro corretor, uma outra imobiliária que consiga conectar ele no imóvel que ele sonhou. Interessante essa dica, hein? E vamos lá, o que você precisou aprender na prática? Uma coisa assim, olha, eu tenho que buscar esse conhecimento para eu poder aplicar no negócio aqui. Manutenção de casa. Manutenção de eu não casa. tinha noção do que era manutenção de casa antes de eu entrar no mundo da corretagem. Depois que eu que eu montei a JS Imóveis, eu tive que aprender. Ou Entendi. aprende ou aprende. Porque por mais que não seja você que está fazendo a manutenção, mas você precisa entender ali preço, entender, quanto que cobra. Exatamente. Porque senão o profissional pode até cobrar mais do que... Não né? necessariamente. Hoje eu tenho uns parceiros maravilhosos que são assim muito honestos nessa parte. Então Legal. mas
Eu tenho que saber o que pedir para fazer. Entendi. Também. Porque Então, se eu não souber pedir o que precisa... Tá, então isso você teve que aprender ao longo da trajetória. Exatamente. Muito legal. E agora, qual o erro que te ensinou mais do que qualquer curso na vida, qualquer faculdade? Qual foi um erro assim que você falou, cara, isso aqui me ensinou muito? Quando alguém faz uma proposta no imóvel, pegue um papel por escrito assinado. Então não é só no fio do bigode, tem que ter uma... Tem que ter um papel. Entendi. Porque às vezes dá problemas. Agora falando um pouquinho da travessia, né? Como que de fato aconteceu ali, então, o nascimento da JS? Qual foi o ano, né? Qual que é a história da JS, a sigla JS, o que significa? Como que nasceu? Quando que foi? Certo. A JS, ela foi inaugurada em 6 de janeiro de 2020. E JS significa Jean, são os meus filhos, Jean e Sofia. Inclusive a Sofia está aqui, né? Vocês podem ver aí. Dá um tchau ali, Sofia, para aquela câmera ali. Sofia que daqui a pouco vai conversar com a gente também um pouquinho, né? Pode ser? Já já a gente conversa então. Então, Jean e Sofia é a origem do JS. E foi em janeiro de... 6 de janeiro de 2020. 2020. Então, teve um período turbulento ali que a gente já vai falar, né? Com certeza. Não, entrando já nisso, então, como é que foram os primeiros meses aí da... A pandemia foi quando? 2021? Foi esse ano, 2020, né? Você começou bem pandemia. Você começou bem na época A pandemia começou no carnaval, em março veio o lockdown, né? Caramba! Antes ali então do... Vixe, então assim, como que foram os primeiros clientes, os primeiros negócios da JS? Como que você passou por tudo isso? Como é que você reagiu? Foi assustador, foi noite sem dormir, foi a prova de fogo. Mas certo. Depois que eu passei, que eu sobrevivi, é mais tranquilo. Sim. Mas foi muito assustador. Eu imagino. Quando eu abri, eu já tinha 2 funcionários. E a minha casa dependia do funcionamento da JS para manter minha casa. Então, eu tinha as responsabilidades financeiras. Sim. E economicamente eu não estava preparada para enfrentar a pandemia. Então foi um período assim bem turbulento. Tá. No começo, né, abriu a JS ali e tal, qual foi o primeiro momento que você pensou assim, agora sim essa empresa vai para frente, agora eu vou viver disso aqui? Teve esse momento? O mês de janeiro e fevereiro, até o período do carnaval, estava tudo maravilhoso, certo. Tudo fluindo muito bem, obrigada. Tinha visitação, tinha procura. Então, estava fluindo muito bem. Sim. Aí, de repente, o lockdown. Certo. Fecha, não fecha. A cidade fechou por um período, mas o prefeito, na época, não abriu rápido, então sofreu um pouco. Tá. Mas por causa da pandemia, que todo mundo tinha que ficar em casa, quem tinha uma casa pequena quis uma casa maior. Então, isso fomentou no segundo pós-susto. Entendi. Teve também o lado bom. Os prós, né? Exatamente. Tá. E aí, assim, nesse momento, você lembra de uma situação que você teve, que a gente fala em... Hoje, sua maior carteira é venda ou aluguel? Aluguel. Aluguel? É que eu ia perguntar assim, se você já perdeu uma grande venda por um detalhe. Sim. E qual foi esse detalhe, você lembra?
Só para compartilhar, né? Para a gente aprender com isso também. Às vezes você comenta do imóvel com uma pessoa e não insiste. Depois outro corretor vai lá e fecha o imóvel Então, com aquele cliente. O detalhe da aproximação. Da aproximação. Às vezes a gente falha em ficar próximo ao cliente, fomentando aquela venda. Interessante. Depois de tudo que você viveu, o que mudou na sua forma de enxergar dinheiro, patrimônio, construção a longo prazo? Você vê que comprar um imóvel ali é um investimento, construção, como que você vê isso tudo? Sim, comprar um imóvel para a maioria dos clientes é um planejamento de investimento, seja através de financiamento bancário, de recursos próprios, sempre há um planejamento, tanto faz para um imóvel Minha Casa Minha Vida ou um imóvel de alto valor. Tá, hoje você acredita mais que vale a pena para morar, para investir, os dois? Você trabalha com toda a modalidade? As duas modalidades. E o Cacoal, a procura por aluguel é muito grande. Interessante. Então, o que tiver para aluguel, padrão melhor, sempre tem um médico vindo, um professor, um empresário, que para o empresário, de repente, investir 1 milhão numa casa para morar, ele investe 1 milhão na empresa, trabalhando aquele dinheiro, ele paga o aluguel de uma casa nesse padrão. Então... Isso que eu ia perguntar também. O que diferencia um bom imóvel de um bom investimento? Morar e investir, né? Porque Sim. Um bom imóvel a pessoa escolhe com carinho ali para morar. Um bom investimento, às vezes, é que o cara compra bem para... Compra bem, num bairro que tem alta procura de aluguel, que ele dá um rendimento, às vezes, melhor do que o rendimento bancário. E você faz toda essa parte de consultoria também, de analisar para o cliente a região? Sim, com certeza. Sei lá, taxas de mercado, quanto que o mercado está praticando ali, tudo isso você passa para o cliente. Com certeza. Passa um estudo. E sempre eu peço uma segunda opinião para ter certeza, porque às vezes... uma opinião é pouco para a gente passar para o cliente. Porque você tem vários parceiros, né? Você tem o cara do banco, você tem arquiteto, quem está construindo, Sim, quem está liberando crédito. Tem o construtor, tem que ter parcerias. Entendi. A pessoa que faz o financiamento bancário, então tem que ter parceiros para a engrenagem fluir. Legal. Tá. E que um comprador comum ele olha primeiro? O investidor experiente olha por último. A pergunta é assim, o que o comprador comum olha primeiro, mas o investidor experiente olha por último? Um comprador comum ele vai procurar um imóvel com valor, de repente, mais acessível. Legal. Vai procurar num bairro específico, ou de repente, porque é a escola dos filhos, porque é o trabalho da esposa. Sempre tem esse olhar. Certo. Agora, se for um investidor, o perfil dele é outro. Ele vai procurar um imóvel num lugar que a rentabilidade é maior e o valor do imóvel também é menor. Perfeito. Excelente explicação. E agora a gente vem, então, para uma área que você domina bem, que é a região de Cacoal, né? Todo esse mercado. Por que investir em Cacoal hoje? Cacoal é uma cidade polo. É um centro médico. Aqui nós temos o Hospital Regional, nós temos o Hospital São Daniel Comboni, tem a parte de cardiologia, ali no Euro. No Euro, aham. Então, as pessoas da cidade de fora que precisam desse tipo de tratamento, vêm para Cacoal ou vão para Porto Velho. Tá. Então é um grande polo aí de saúde, principalmente, faculdades. Faculdades. Agora nós temos 2 faculdades de medicina, a Uninasal e a Finca, que chegou agora esse ano a Cacoal. Então isso fomenta. Qual o impacto real da chegada e expansão dos cursos de medicina que pode provocar no mercado imobiliário? Isso afeta somente aluguel ou também venda de imóveis? Com certeza afeta aluguel e venda. Porque, às vezes, tem uma pessoa que já tem o perfil de investidor de imóvel que o filho vem para cá para fazer essa faculdade. Ele prefere comprar esse imóvel para o filho usufruir no período que estiver aqui. Quando o filho for embora, ele vende, ele aluga. Interessante. Quem é o perfil de cliente, investidor, que gosta de aluguel? Olha aí, uma estratégia boa, né? Você tem uma grana, você
compra o imóvel, a pessoa fica, porque um estudante hoje fica uns 5 anos no imóvel, né? É o tempo Sim, do acadêmico de medicina, de repente, fica 6. um pouquinho mais, 6. E é o tempo do imóvel se pagar, vamos dizer assim, né? Exatamente. E aí depois ele tem aquele ativo ali disponível para... Aquele imobilizado para liquidar, Se tratando de medicina, que a gente está conversando então, qual tipo de imóvel tende a ser mais procurado por estudante, médico ou professores? Você já fez um balanço assim? Estudante, o número é maior. Entendi. Médico e professor Tem alguns. é o número menor. Entendi. Tem alguns. Legal. Agora, vindo um pouco para Airbnb, né? Vamos supor que o cara não invista na casa, não tem um aluguel. Você acha que pode ser um próximo mercado interessante para Cacoal? Com certeza. É um mercado pouco explorado em Cacoal. Eu não trabalho com Airbnb, mas eu tenho clientes que têm Airbnb. Legal. Então, são poucas opções em Cacoal. Às vezes, quando é um período assim de alta temporada, não se encontra disponível. E eu acho que é uma dor também, que é o quê? É questão de mudança, né? O Airbnb ele já está pré-pronto. Então, Pronto, assim, você não tem custo da mudança. São Paulo, lá tem muito isso, né? Mas sim, aqui... sim. A gente quando viaja, normalmente agora a gente fica mais em Airbnb do que em hotel. E as taxas às vezes são até melhores, né? Você acha que hoje quem comprar pensando em locação por temporada pode estar se antecipando no mercado? Com certeza. Fará investimento melhores. Legal. E o que um imóvel precisa ter para funcionar nesse modelo de Airbnb? Localização. Localização. Localização é essencial. Próximo a faculdades? Mais centralizado. Porque às vezes a pessoa vem sem veículo. Então, mais centralizado, a locomoção fica mais fácil. Bairros afastados? Dá também. Mas a procura é menor. Tipo, um bairro próximo aos hospitais é mais tranquilo para locação. Agora, se for um bairro muito afastado, já não tem a demanda. A demanda, exatamente. Entendi. Interessante. E nesse modelo, assim, Airbnb e tal, você também é um exemplo, Ariquemes, Jaru, também você tem um olhar ou mais focado em Cacoal mesmo? Não, esse estudo eu fiz mais focado em Cacoal. Que é o que tem mais faculdades, eu acho, da região, né? Não, de Paraná também tem duas. Porto Velho, acho que tem 3 ou 4. Porto Velho. Você atende Porto Velho também? Não, eu tenho parceiros em Porto Velho. Às vezes a gente tem um imóvel aqui, que o cliente quer permutar por um em Porto Velho, ou o cliente tem em Porto Velho e quer fazer permuta aqui, então eu tenho parceiros. Interessante. Sônia, agora nós vamos aqui numas perguntas assim rápidas para você dar umas respostas objetivas, tá? Comprar ou alugar, qual faz mais sentido hoje? Depende. Por quê? Depende do seu momento. Às vezes, o seu momento não é para investir no imóvel. Então, um aluguel te atende você e a sua família. Já tem outro perfil que precisa da estabilidade de ter um imóvel, saber eu tenho uma casa. Legal. Então, terreno ou apartamento? Apartamento já está pronto. É só você arrumar a mudança e entrar. Não tem burocracia. Não tem trabalho. Agora, terreno é maravilhoso para quem tem paciência para esperar a construção. Agora, quem não tem, já é traumático. Legal. Então, são duas situações. Tá. Imóvel na planta ou pronto? Depende. Imóvel na planta, ele vai ficar do jeito que você preferir. O pronto, você às vezes não é do jeito, da forma que você quer, mas ele está pronto, você não precisa pagar o aluguel, já muda para ele. Legal. Transfere a parcela do aluguel para a parcela do financiamento. Casa própria ainda é um bom investimento? Com certeza. Eu sou do tipo que a pessoa da Sônia gosta da casa própria. Legal. Qual o maior erro de quem compra o primeiro imóvel? Não prestar atenção Tipo, tá comprando para o seu uso? Ok. Mas pensa, se um dia você precisar vender, você conseguiria vender fácil esse imóvel? Então o erro seria a análise do imóvel. Porque às vezes a pessoa vai empolgada no momento e não pensa no futuro. Entendi. Então um erro interessante aí. Dá para começar a investir em imóveis com pouco dinheiro? Sim. Hoje nós temos casa nova a partir de 220 mil.
Uma casa de 60 metros quadrados a gente encontra. Legal. E apta a financiamento. Parcelas aí que são... Sim, se a pessoa for um trabalhador assalariado e tiver FGTS, consegue usar o FGTS como parte da entrada, porque, vamos falar, Minha Casa Minha Vida. Tá. É um juro mais acessível, você financia até 80% do valor do imóvel, tem o subsídio que o governo federal dá, dependendo do que for seu rendimento, precisa fazer uma simulação para ver o valor que libera, e às vezes libera o valor do subsídio mais o valor do FGTS, às vezes a pessoa não paga nem entrada. Entendi. Tem muitos meios facilitando hoje. Tem facilitadores. Legal. Financiar imóvel é realmente ruim? Não. Porque você pode financiar um imóvel em vários anos e você fazer antecipação das últimas parcelas. Você quita em menos tempo, consequentemente, paga menos juros. Legal. Qual é o maior mito do mercado imobiliário? Vou esperar mais um pouco para comprar. Essa é a clássica. Porque o material de construção tem alteração direto. Sim. É por insumo, é por imposto. E sempre para mais. E sempre para mais. Certo. Então, hoje vamos dizer que você construiria uma casa com 200 mil. Daqui 2 anos, você vai precisar de 230. Entendi. E assim vai. Então, o maior mito é... Esperar baixar o valor para comprar. Comprar mais. Isso aí não dá certo, então. É muito arriscado, muito mesmo. Tá. O que você jamais compraria como investimento no mercado imobiliário? Se eu tivesse condições, eu investiria em todos. Certo. Porque eu ouvi de um senhor... Aham. Nunca se coloque os ovos numa cesta só, porque se você cair e quebrar, você quebra todos os ovos. Então, eu investiria em todos. Legal. E agora, se você tivesse 500 mil hoje para investir em imóveis em Cacoal, o que você faria? 500 mil. Construiria casas para vender. 500 mil você faz 2, pelo menos? 2 será? casas. Você faz 2. Padrão Minha Casa Minha Vida. E aí você vai trabalhando. Vende financiada, exatamente. Legal. Agora vamos falar um pouquinho de qual o próximo passo, falar um pouquinho de futuro, né, Sônia? Qual que é o próximo sonho da Sônia? Com certeza, aumentar o porte da JS Imóveis, fazer novas contratações, aumentar meu portfólio de imóveis, de cliente, para conseguir uma expansão. Legal. Porque... hoje a JS Imóveis é uma imobiliária pequena, então ela tem muita chance de crescimento. Legal. E aí vem a próxima pergunta, que é para onde você quer levar a JS Imóveis nos próximos anos? Que é esse crescimento aí. Você tem uma métrica de crescimento? Como que você pensa? Tipo, hoje eu tenho 6 funcionários, eu quero ter 12 daqui a um ano. Você pensa nesse crescimento? Sim, eu penso, mas eu prefiro não ir rápido, né? Não ir rápido, exatamente. Devagar, mas assertivamente. Tá. Porque às vezes a gente se empolga, você vai muito à frente, depois você precisa retrair. Então eu prefiro manter. Constância, né? Constância. Tá. O que ainda falta conquistar? De repente não. A sede própria. Interessante. Aí, Algo mais... Próximo passo, pode ser Sim, esse. com certeza. Que legado você gostaria de construir através da empresa? Ser reconhecida como a imobiliária que ajuda as pessoas a realizarem o sonho do imóvel próprio. Legal. Ou do imóvel de investimento também. Tá. Se você pudesse voltar o tempo, conversar com 1 minuto com a Sônia, que estava começando lá atrás, o que você diria para ela? Vai que dá certo. Pode acelerar.
Que nem aquele vídeo, né? Que o carro passa e tem o seu eu do passado, você fala... Exatamente, aquele vídeo. Vai que dá certo. Vai que dá certo. Tá. Legal. Sônia, o que você tá achando aí do nosso bate-papo? Descontraído, leve. Achei que iria ficar tensa, mas fluiu, tá fluindo bem. Foi legal, deu pra descobrir algumas coisas da Sônia ali que eu também, assim, no dia a dia nem sabia muito, mas é muito legal que vocês podem ter também aí conhecimento, né? Eu acho que quem assistir aí vai poder somar bastante. Deu algumas dicas para nós aí do mercado imobiliário, Epáfras. E gostaria de apresentar para vocês, né, Sônia? Um amigo nosso aqui que participa também ativamente aqui, né, da Apollo House. O Epáfras. Epáfras, se apresenta aí para o pessoal e vamos bater um papo com a Sônia aí um pouquinho. Show de bola. Pessoal, prazer novamente. Sônia, prazer estar falando com você. Sempre o Bruno com convidados seletos, gente que acredita e faz acontecer. Como ele sempre diz, tem uma mentalidade próspera, né? E Cacoal sempre desfrutando dessa capacidade de bons cérebros, bons nomes como o seu, dentro do segmento imobiliário. E, sem dúvida, o bate-papo já estava sendo muito proveitoso e agora com novas perguntas que a gente trouxe, a gente fica assim, curioso de saber algumas das coisas que fazem parte do teu dia a dia, Sônia, e que certamente você já tem aprendido a corresponder, a resolver de maneira bastante prática. E, bem, eu gostaria de começar, eu estava lendo ainda há pouco, um pouco dos objetivos, da visão que a JS Imóveis tem para seu ramo de atuação aqui em Cacoal, e eu percebi que você destaca ali a intenção de que a JS Imóveis seja a corretora, nessa imobiliária de referência em Cacoal, que seja assim, o primeiro nome que vem à mente. Quando alguém pensa em comprar ou vender imóveis, precisa, né, de uma assessoria, precisa de um direcionamento ali. E eu sei que Cacoal tem um mercado imobiliário bastante competitivo. Te pergunto, Sônia, como a JS está trilhando esse caminho para ser líder no segmento imobiliário de Cacoal? O que a JS você acredita que faz, que de repente os outros não fazem ou não fazem tão bem como vocês? Como a coisa tem caminhado nessa direção, Sônia? Eu sempre solicito para meus colaboradores atendimento humanizado, olho no olho, uma conversa franca, direta e honesta. Confiança é a base para negociação. Então, eu acredito que isso é fundamental e essencial. E também parceria com outros corretores, que parceria é algo que vem agregar para os dois lados. Muito bom. Então, você hoje tem uma visão, acredito que bastante assim, plural do mercado em Cacoal, onde, inclusive, a nível de trazer parceiros para perto, já é uma coisa consolidada na sua atividade. Você sempre está fazendo isso. Sim, sim. É preferível, é óbvio, é preferível você compartilhar uma comissão com um parceiro corretor do que você ficar com aquele imóvel lá parado. Então, eu sou aberta a parcerias. O que a gente consegue fazer, a gente tenta ao máximo para fazer parcerias. Tem algumas pessoas que a gente já fez uma parceria, 2 parcerias, bem tranquilas. Tem pessoas que a gente já é mais difícil para a gente fazer parcerias, mas faz parte. Cada ser humano tem um pensamento. Então, é bem nesse sentido. E sabe que eu estava pensando também, Sônia, assim... dizem, né? Eu até lembrei daquele meme, estão dizendo por aí, né? Que Cacoal tem possivelmente o mercado consumidor mais exigente do estado de Rondônia. Você acredita nessa afirmação e por quê? Eu acredito. As pessoas aqui buscam, como que eu diria, imóveis melhores por preços menores. Então, o padrão de exigência é alto. E isso motiva a cada vez você estar melhorando para estar acompanhando o ritmo do mercado. Porque se você não acompanha o ritmo do mercado, você vai ficar ultrapassado. E hoje, que você encontra tudo e todos na internet, então tem muito acesso à informação. Então, você tem que estar acompanhando. E quando a gente pensa assim, a nível de Rondônia,
Não tem muito tempo, eu sou recente aqui em Cacoal, tenho mais ou menos uns 4 anos na cidade, mas eu lembro que teve um período ali, 2014, 2015, pelo menos na minha impressão, que a cidade teve um boom imobiliário, assim, começou a crescer bastante. E eu queria entender de você que está no mercado, se esse boom continua. Está assim, bem aquecido, ou de repente você acredita que, a depender dos rumos que o país tomar, pode melhorar ainda mais? Como que está a sua expectativa de aquecimento de mercado? Hoje o mercado não está tão aquecido como esteve nesses anos que você falou. Realmente, a economia do Brasil nessa época estava pujante, crescente. Ela está estabilizada, mas dependendo do rumo do que acontecer esse ano, pode haver crescimento naquele mesmo boom que houve em anos anteriores. Sim, é compreensível porque a gente sempre que vai conversar com, principalmente, pessoas que fazem investimentos maiores, investimentos talvez até em propriedades rurais, coisas que demandam ali uma imobilização de capital maior, a pessoa tem um cuidado para não errar, né? E eu pergunto para você, Sônia, também o seguinte, digamos que o otimismo no Brasil retorne, que o otimismo em Cacoal retorne para o próximo ano. Qual tipo de investimento dentro do segmento imobiliário você acredita que vai estar mais assim em destaque para o ano seguinte, para 2028? Seriam casas menores, casas de alto padrão? Serão propriedades com terrenos maiores? Me explica o que você entende que vai ser destaque. Olha, se a economia acelerar, começa pela área rural. Que o sul está sofrendo muito com as condições climáticas. E aqui a região tem condições das plantações de soja, de arroz. Então, com isso, eu creio que venha muita migração para cá. E com isso, eu acredito que o agro vem crescer um tanto. E o agro crescendo, o urbano cresce junto também. Porque normalmente a pessoa vem com a família, tem um filho que estuda, tem uma filha que faz faculdade, então eles precisam de um imóvel urbano para residir. Então eu acredito que venha os dois caminhando lado a lado. Muito interessante, Sônia. Sabe, eu sempre que tenho oportunidade gosto de ler alguns relatórios de natureza, vamos dizer assim, sociológica do nosso país, e tem um dado bem interessante que no último censo, Rondônia foi o único estado do país que registrou diminuição da sua população. Infelizmente, né, um movimento que não é tão positivo para a economia e tudo mais. Mas assim, você acredita que Cacoal sofre do mesmo mal ou Cacoal tende sim a crescer? Cacoal tende a se expandir, até dentro do que a gente estava falando de um talvez retorno do otimismo, né, com o país e tudo. Você acredita que tem espaço para Cacoal crescer como cidade, como mercado consumidor, mercado imobiliário? Sim, eu acredito que Cacoal vem crescer. A economia está desacelerada, mas se você passar pelas ruas centrais de Cacoal, as avenidas comerciais, você pode ver que tem comércios novos inaugurando. Então, Cacoal é uma cidade que, mesmo estando com baixa movimentação, ainda tem fluxo. Agora, se você pegar uma cidade vizinha, for passar nas principais avenidas, você encontra várias placas de aluga nos centros comerciais. E aqui já não é assim. Então, eu acredito que Cacoal está um pouco melhor do que algumas cidades da região, da vizinhança. Isso também nos leva a outro ponto, que o Cacoal tem a favor de si o fato de ser uma cidade que as pessoas já reconhecem como uma cidade boa de se viver, né? Sim. Quando eu comecei no ramo imobiliário, eu sempre ficava... As pessoas vinham de outra cidade e falavam, olha, eu quero comprar um imóvel aqui, porque daqui 2, 3 anos minha filha vem fazer faculdade aqui e eu quero ter um imóvel aqui. Porque depois que ele se formar, eu consigo alugar esse imóvel. Eu quero fazer um investimento. Porque eu penso que quando eu estiver na velhice, eu venho para Cacoal morar, porque aqui eu tenho bons hospitais, tem voo. Então, tudo isso as pessoas pontuam na hora de comprar um imóvel. Então, isso dá uma visão futura. Isso eu já ouvia
há 15 anos atrás, quando eu comecei no mercado imobiliário. E hoje, Cacoal é mais referência na saúde do que há 15 anos atrás. Sem dúvidas, né? Cacoal, há algum tempo que já é referência no segmento educacional, creio que agora também na parte de saúde, sim, né? Sim, agora temos 2 faculdades, né? Uhum. E você visualiza, por tudo que você tem visto, aqui é já a conversa de bastidores, você visualiza, assim, de repente, Cacoal se posicionando como um polo, de alguma forma, já é um polo envolvido com agro, né? Muito assim, dado ao agro, mas você acredita que Cacoal pode se consolidar como potência na região norte, nesse segmento, seja no agro, seja de alguma forma na indústria? Você tem percebido alguma movimentação nessa parte mais assim de entrada de capital mesmo? A parte do agro, sim. Indústria, Cacoal é um pouco menos acelerada. Temos excelentes indústrias, pessoas da cidade que investem aqui. Temos várias empresas assim de porte excelente, que empregam uma quantidade razoável de trabalhadores. Mas não é o que mantém a economia local. Eu acho que o agro é mais forte. E os funcionários públicos, que da área de saúde, outras áreas também. E você tinha falado anteriormente, quando você olha talvez aí para um redirecionamento de país, se o otimismo retornar, você acredita então que a parte rural ela tende a valorizar primeiro do que a urbana? Sim. Você tem, assim, talvez uma ideia de que setores da cidade, que linhas da cidade, de repente, vão se beneficiar mais rapidamente se esse otimismo voltar? Não sei te precisar isso, porque eu acredito que vão ser as propriedades de maiores tamanho para cultivo de lavoura. Então, essas são mais específicas. As propriedades menores vão ter vendas também, mas eu acredito que vai haver muita migração para cá. Então, do setor produtivo do agro mesmo, gente que traz maquinário. Exatamente. E a gente tem visto alguns focos de expansão na cidade. Desde que eu cheguei em Cacoal, assim, o Greenville ali é uma região que cresceu bastante, né? Ali depois, do outro lado da cidade, tem o Buriti, né? Buriti. O Buritis. E assim, hoje eu estou mais posicionado ali nessa saída da Avenida das Comunicações em direção à Rodovia do Café. Tem uma parte ali da cidade que a gente chama de Canelinha, né? Tem o Canelinha 1, 2 e 3, e eu fico muito animado com aquela parte. Mas eu queria entender de você, falando de Cacoal, área urbana, quando a gente pensa mais no médio prazo, para onde que você visualiza a expansão de novos loteamentos? Você tem mais ou menos ideia do que está sendo pensado para Cacoal nesse sentido? Olha, a grande loteadora de Cacoal, o Grupo Cal, já tem previsão aqui para o sentido Rodovia do Café. O empreendimento se chama Santa Cecília. Então, esse já é fato. Eu acho que tem alguns, sim. Já tem alguma publicidade em cima disso. Mas eu sei que para o lado do Greenville tem condomínio para sair e tem loteamento também para sair, para o sentido do Greenville e para a linha 5, de Ministro Andreasa. E de Cacoal até Riozinho pode ser transformado em área urbana. Então, já entrou no último zoneamento, né? Como área de expansão urbana, né? Uma parte, sim. Então, tem possibilidade de crescimento para os dois lados da cidade, sentido Pimenta Bueno e sentido Presidente Médici. E a gente falando de expansão urbana, eu vejo assim que Cacoal ele está posicionado num segmento de alto padrão, como poucos lugares, talvez, do estado, na região norte está. Você visualiza como algo que tem potencial, que pode ir para frente, condomínios, por exemplo, de altíssimo padrão? Eu acredito que já tem algumas iniciativas nesse sentido. Você acredita que dá para imaginar que haverão outros em breve? Com certeza. Condomínio é tendência para futuro. Já é realidade, mas no futuro eu acredito que a procura vem ser bem maior. Tanto condomínio horizontal quanto condomínio vertical. Você falando dos verticais,
Cacoal não tem exatamente assim muitos prédios. Você acredita que isso pode mudar em breve? Outros prédios possam ser construídos? Com certeza, com certeza. Provavelmente o Grupo Cal deve ter algum estudo para fazer algum prédio no futuro. Porque como eles trabalham com... Sempre tem vários projetos, então eles trabalham em todos os níveis de empreendimentos imobiliários, desde o mais acessível ao mais elevado. Então, acredito que eles devam ter. Convidado legal aí para trazer o Thiago, né? De repente bater um papo aí sobre, né, empreendimentos imobiliários e tal. Seria legal. E quando a gente pensa em prédio assim, não necessariamente a cidade precisa deles para ter cara de cidade grande, mas dá esse aspecto, né? De uma cidade maior, de uma cidade com talvez assim uma valorização, principalmente nas regiões centrais, né, que justificaria essa expansão na vertical, né? Então, você acredita que é possível que nos próximos anos a gente veja empreendimentos nesse sentido, né? Com certeza. E quando a gente pensa, por exemplo, em empreendimentos agora mais de natureza corporativa, será que Cacoal também está indo nessa direção? Será que prédios pensados para escritórios, pensados aí para receber determinadas franquias, coisas nesse sentido, será que o mercado está indo nessa direção ou o Cacoal ainda talvez não viu tanto essa parte corporativa? Sim, tem um cliente que ele construiu um imóvel voltado para a área de saúde, médico, psicólogo. E o imóvel são 10 salas. Hoje nós temos apenas uma disponível. E ele já tem um outro segundo imóvel, que é da família dele. Também no mesmo sentido, aluga as salas individuais com as áreas em comum mobiliada. Então, isso para quem vai começar é facilidade, que a pessoa vai comprar o que ela precisa para a sala dela, um ar-condicionado e está resolvido. A parte da área em comum, o imóvel já está 100% mobiliado. Então, é bem tranquilo. Já temos uma família que está investindo nesse perfil de imóveis. E sabe que eu estava lembrando também, uma pergunta assim, talvez mais exótica, mas eu estava lembrando que de vez em quando a gente ouve falar de investidores americanos aqui na região, pelo menos ali na Rodovia do Café, já chegou aos ouvidos do meu pai, que é do ramo construtivo, alguns investidores, às vezes até brasileiros, que estão voltando e querem comprar uma chácara, querem comprar um sítio. Você também tem reparado movimentação nesse sentido? Você tem clientes? Eu tenho clientes assim. Eu tenho clientes assim. São da região. Eu tenho um que é de Alto Alegre do Parecis. Ele está nos Estados Unidos. Eu não conheci ele no Brasil, mas veio por indicação. E ele investe em imóveis aqui em Cacoal. A meta dele é ele fazer um valor para ele retornar para o Brasil, para ele ter um padrão de vida que ele tem lá nos Estados Unidos, aqui em Cacoal. Não é o único, mas esse é o que eu acredito que retorne antes ao Brasil. Já tem outra que já foi lá, já fez o investimento dela aqui e hoje mora aqui em Cacoal. Não era moradora de Rondônia, mas veio para cá porque a família ficou por aqui. Então, e tem um outro que está construindo um imóvel com apartamentos para alugar, que vai disponibilizar em breve, aqui na região do Eldorado. Também é dos Estados Unidos. Show de bola. Legal ver esse reconhecimento até de investidores estrangeiros, né, na nossa região. E volto contigo, Bruno. Bom, é isso. Acho que deu para explorar bastante aí também, né? Bom, então obrigado também, que eu sou convidado, tá? O podcast é da Sônia, nós somos convidados aqui hoje, né? E aí, nos próximos episódios, né, Sônia, a gente já tem com a Íria, né, que é uma arquiteta muito conhecida em Cacoal também. Nós vamos ter a oportunidade de conversar com ela. E faz o fechamento aí, então, desse episódio. O que você achou, as considerações e o que o público pode esperar para os próximos episódios aí? Estou grata por ter começado esse projeto. Era para ter começado antes, mas a gente foi protelando. Falei, não, mas esse ano sai. Então, saiu o primeiro. Se você tiver alguma sugestão e quiser nos passar, estamos aceitando sugestões de matérias, de convidados. É isso aí. É isso aí. Tá, pessoal, obrigado então pela participação. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Tamo junto, né, Pafo? Grata.
Tamo junto. Tchau, tchau. Até a próxima.